Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um episódio do podcast Opinião Segura, uma iniciativa do canal Última Rácio. Estamos aqui nos estúdios da B2Move e eu tenho a honra de ter aqui ao meu lado, numa sequência de 4 episódios que iremos fazer, falando sobre inteligência de segurança pública e áreas correlatas. E eu tenho aqui o meu amigo Humberto Garay. Seja muito bem-vindo, Coronel. Muito obrigado mais uma vez aqui. Isso nos traz uma felicidade bastante grande. E, por favor, sinta-se à vontade aí, vamos tocar nossa parte aqui nessa entrevista, né? Que não deixa de ser, mas de uma forma moderna, através de podcast. É um bate-papo. Bate-papo informal entre amigos. E lembrando que essa sequência de 4 episódios recebe o apoio exclusivo da Academia Dígito. Isso. É uma honra poder estar ombreado nessa sequência de 4 episódios. E como sempre, a gente tem convidado especialistas de renome no cenário nacional, e hoje temos a honra de receber aqui nosso amigo Coronel Walter Chaves. Seja muito bem-vindo, comandante. Obrigado, Luciano. Obrigado, Humberto. Tudo bem. Eu saúdo a vocês e digo que é uma honra estar aqui, poder conversar um pouquinho sobre atividade de inteligência de segurança pública. É algo que nos agrada bastante, porque a gente já tem anos aí na área de inteligência e isso faz com que a gente se sinta um pouco mais à vontade agora na função de gestor já de algum tempo, que a gente vem sendo gestor, a gente tem uma visão, desde de operador, a gerente, por assim dizer, quando chefe de agência, hoje na função de gestão que a gente exerce hoje junto à Polícia Militar do Distrito Federal como chefe do Centro de Inteligência. Agradeço bastante aí o convite e espero que tenhamos aí horas bastante agradáveis aí para a gente poder falar um pouco sobre inteligência. O Coronel Walter Chaves, viu, Coronel? Sim. É um grande amigo. Sim. Nos conhecemos há mais de, eu acho, quase 30 anos, Somos contemporâneos de academia, antigos moradores do nosso querido Gama, uma cidade satélite muito querida, Inclusive a gente tem um slogan: quem ama mora no Gama. Quem ama mora no Gama. Então é uma honra, uma satisfação imensa, um grande amigo, uma pessoa com uma personalidade assim muito querido na nossa corporação. Obrigado. Mestre em ciência política, um acadêmico, um grande, um trabalho muito promissor na área de produção de conhecimento afeto à área de inteligência, e que é aquilo que a gente busca, a cientificidade do conhecimento, e o Coronel Walter Chaves é uma referência, Então a gente fica muito honrado e não tenho dúvida que isso vai ser um grande episódio, viu? Um grande episódio. Walter Chaves, seja bem-vindo. Obrigado, nós estamos numa parceria aqui com a Distro, com a Academia da Distro. Perfeito. E o propósito aqui não é nenhum outro a não ser transmitir conhecimento através da experiência. Perfeito. Então nós temos trazido pessoas, a gente procura, como um hub difusor de conhecimento, que é o que se constitui uma academia, trazer pessoas que de fato têm alguma coisa a contribuir, principalmente para os novos que estão chegando agora, Ontem a gente até falava dessas novas turmas, Eu fui comandante da academia em 2011, 12, 13, e nós recebemos lá pela primeira vez, pelo menos na minha atividade profissional, pessoas já com formação jurídica, então já deveria ser bacharel em Direito. Perfeito. É uma questão antiga, já na Brigada desde 98, ela foi uma das primeiras instituições, Mas aí tem todo um regramento, nós tivemos que nos adequar a como transmitir conhecimento policial militar e dentro de uma área de inteligência, de forma acadêmica, porque ainda não houve todo aquele processo, de assinalação, escolha do agente, De fato, ele trazer o agente para a agência de inteligência. Ali são gestores, que nem o senhor está agora, chefe do Departamento de Inteligência da Polícia Militar do Distrito Federal, Que é o ápice da carreira dentro desse segmento, Parabenizo, porque eu acompanhei sua carreira, fico muito satisfeito, A Polícia Militar do Distrito Federal fez uma bela escolha, a gente até é meio suspeito em dizer, mas isso é importante. Por quê? Porque há a valorização da experiência. E o que a gente vê hoje na academia, e não é nenhuma crítica, mas também já é crítica, o pessoal passa por algum período, assim, às vezes de meses,
né? Faz alguns cursos de semanas, dias e horas, né? Sem nenhuma aplicabilidade prática e já chega para dizer como que é que deve ser feita as coisas. Não é bem assim, a vida vai ensinar. Não é só na questão da inteligência, a vida ensina, né? As nossas experiências, os erros, né? Quem nunca perdeu um soldado em combate? Já perdi vários, né? Mas também já ganhei vários motins, enfim, presídios. Temos alguns sucessos, mas a gente tem algumas decepções. E na inteligência também não é diferente. Não pensem que é esse mar de rosas, como a gente está colocando aqui. Por isso que a gente traz essas pessoas com mais experiência para colaborar conosco. Mas dito isso, pergunto ao nosso amigo aqui, nesse campo do ensino, né, como que tem sido feitas de forma genérica? Como que o senhor tem visto esta questão do ensino da inteligência policial, da inteligência estratégica, da inteligência de Estado, na segurança pública brasileira? Pronto. Eu vou me permitir fazer uma rápida introdução para a gente poder contextualizar essa parte de ensino. Fique à vontade. Eu entrei para a atividade de inteligência em 1999 e tive a oportunidade de chefiar 5 agências de inteligência na Polícia Militar do Distrito Federal, que é das cidades, né? Eu não vou falar dos nomes dos batalhões, mas das cidades do Gama, Núcleo Bandeirante e São Sebastião, né? Que são áreas, né, relativamente mais distantes, assim, do centro da cidade, do Batalhão de Trânsito e também do Batalhão de Operações Especiais. E eu digo para vocês, eu tive a oportunidade, eu falo isso, foi uma oportunidade muito boa na carreira, de, com 1 ano de agência, já fazer o meu primeiro curso de inteligência, promovido pela Polícia Militar do DF no ano 2000. Só que na época a gente não tinha esse entendimento. A época era um curso longo, né? Nós tínhamos 2 meses e meio de curso, quase 3 meses de curso, onde você formava de forma separada oficiais e praças, tá? Então era um curso de oficiais, e que esse curso ele tinha o escopo de formar os futuros chefes de agência. Pois bem, desse curso do ano de 2000, hoje, na atividade de inteligência, efetivamente, só tem eu. Então, o que ocorreu ao longo do tempo? A perda gradual de pessoas na inteligência. Pois bem, alguns não iriam para a inteligência, outros ficaram como chefes de agência, mas isso foi se perdendo ao longo do tempo. Por quê? Porque nós temos diversas outras funções para poder exercer na Polícia Militar. E nós tínhamos uma carência muito grande de formação. Se a gente for falar do ano 2000, nós tínhamos apenas 1 ano de criação do CISBIN, né? Foi dia 7 de dezembro de 99. Então nós estamos falando de uma inteligência muito incipiente e nem se falava em inteligência de segurança pública. Então o que a gente tinha na época era a discussão sobre inteligência ou inteligência de Estado, que não necessariamente se aplicaria para a nossa área de segurança pública. Então, dessa formação inicial, eu tive um gap, por assim dizer, de 5 anos para uma segunda formação em inteligência, que foi um curso de policiamento velado em 2005. Então, do ano 2000 a 2005, eu tive que conviver, não exclusivamente na inteligência, porque a gente tinha outras funções também, mas a gente era chefe de seção, com 5 anos de uma única formação, né? Uma formação que é tida como uma formação completa, mas que não avançou na medida em que foi criado o subsistema de inteligência de segurança pública, né? Nós não tínhamos inovações, é um curso de policiamento velado, que hoje a gente nem se fala mais em policiamento velado na PMDF, a gente fala em serviço velado, é um serviço que é prestado principalmente ao nível tático e o nível operacional, por assim dizer. Então, nesse segundo ano, dessa segunda formação, foram mais 3 anos para uma terceira formação, que foi aí sim feita na ABIN, o curso de operações de inteligência. Pois bem, então o que eu quero dizer? Em 1 década, eu tive a oportunidade de fazer apenas 3 cursos de inteligência. E isso, para você pegar e pensar numa formação continuada, uma formação atualizada, uma formação que de fato renda frutos, é um gap muito grande. Mas a gente está falando do início dos anos 2000. Ao longo do tempo, o que é que nós fomos fazendo? Justamente a mudança desse pensamento. Ao invés de eu formar o homem, né, e a mulher de inteligência de forma completa de uma única oportunidade, por que não formar, não termos uma formação continuada em inteligência? Então, isso foi pensado posteriormente. E aí eu digo, hoje, quando a gente fala de uma academia como a Dígito, quando a gente fala de formações em inteligência, a gente ainda tem muita carência, né? Porque
o que é que nós temos hoje de inteligência? Ou a pessoa nada sabe sobre inteligência, e ela fica ilhada no oceano, né? Ou ela pensa que inteligência é algo como uma falda, como 007, sim, coisa e tal, com todo aquele glamourismo, né? Aquele glamour. Hollywoodiano, né? Ou até bollywoodiano, como na Índia agora também, né? Fazem bastante filmes de espionagem, enfim. Ou a pessoa tem uma interpretação completamente errada do que é a inteligência, ou então ela tem que vir para um sistema de inteligência, ela tem que ser agregada a um ensino de inteligência para poder entender de fato o que é inteligência. E isso leva tempo, né? Essa formação leva tempo, mas é uma formação que, se vier de forma continuada, se vier de forma pensada, estruturada, né, com os recursos necessários, é uma formação que rende frutos. Né? E aí, nesse ITER, né, nessa trajetória, eu fiquei de 99 a 2010 sem pensar em inteligência de forma mais científica, pensando em inteligência apenas de forma técnica. Minha primeira experiência científica, por assim dizer, foi no curso de aperfeiçoamento de oficiais, onde eu pude, uma pós-graduação, onde eu pude escrever sobre inteligência. E aí qual foi a minha primeira experiência, por assim dizer? O meu incômodo, que a gente tende a traduzir para a academia o incômodo que a gente tem, um problema que a gente tem. E o meu incômodo é justamente o quê? A formação em inteligência. Então, eu tive a oportunidade à época de escrever uma monografia justamente sobre a formação do profissional de inteligência no âmbito da PMDF. E daí veio despertar para isso, né? De como estudar inteligência de forma mais científica. Porque de nada adianta eu imaginar que as soluções que eu estou apresentando, ela de fato são as melhores, se elas não forem convalidadas cientificamente, institucionalmente, socialmente. Então a gente veio nessa crescente. Então, dessa primeira pós-graduação, eu, por iniciativa própria, tive a oportunidade de fazer uma outra pós-graduação em Inteligência de Estado e Inteligência e Segurança Pública em Minas, de 2012 a 2014. Posteriormente, em 2017, uma pós-graduação na Escola de Inteligência Militar do Exército, é o curso avançado de inteligência, que na verdade é uma pós-graduação em inteligência militar. Sim. E em 2018 eu tive a oportunidade de ir para a Escola Superior de Guerra fazer uma pós-graduação em inteligência estratégica. E aí você vai pegando várias formações, uma formação em inteligência de segurança pública, uma formação em inteligência de Estado, uma formação em inteligência militar, uma formação em inteligência estratégica, e você vai sintetizando e direcionando isso para aquilo que é o seu interesse. Que no nosso caso é o incômodo de não ver na segurança pública uma inteligência que pudesse, de certa forma, reverberar, né, de forma factual, de forma que pudesse efetivamente assessorar o processo decisório. E aí a gente vai entrar daqui a pouco em diversas outras dificuldades, né, que não é só o conhecimento, não é só a formação. Sim. E hoje nós tivemos a oportunidade, e aí sim, nesse caminho, a gente teve a oportunidade de, entre idas e vindas na inteligência, né, eu fui para o governo, retornei, eu estar nesse momento como chefe da divisão de Educação e Doutrina e sintetizarmos uma pós-graduação, elaborarmos uma pós-graduação em Inteligência de Segurança Pública, que até então nós não tínhamos. Né, tínhamos uma formação em Minas, mas dentro da Escola do Ministério Público de Minas, e aí eu encontrei na pessoa do Coronel Ferro, à época, né, que ele era o chefe do Centro de Inteligência e posteriormente foi reitor do ISCP, o respaldo para que a gente pudesse ter a realização dessa pós-graduação. Isso foi muito interessante, por quê? Porque foi a nossa primeira pós-graduação efetiva, né, em Inteligência de Segurança Pública, né, que foi convalidada pela Polícia Militar do Distrito Federal. E aí entrou a pandemia, nós não tivemos condição de conduzir uma outra, e agora, semana passada, tive tratativas com o Departamento de Educação e Cultura da própria PMDF para que nós tivéssemos uma segunda pós-graduação. Então, assim, mas ainda assim, o que eu quero dizer? As iniciativas institucionais das polícias, do Estado, elas ainda são poucas ou não suficientes. E aí as pessoas acabam recorrendo para uma outra alternativa que é tão eficiente quanto, que é você procurar as formações particulares. Isso aí, a mim não resta a menor dúvida disso. Lógico que não direcionado exclusivamente para uma instituição A ou B, mas direcionado para um quanto maior, um leque maior de oportunidades. Então, por exemplo, uma iniciativa como a da Academia Dígito, que não é só, que não forma só tecnicamente, né, mas ela tem que eu falo exclusivamente de um curso, mas tem um espectro, né, para quem principalmente adquire os produtos, enfim, de uma formação continuada, é uma iniciativa que nos convém muito por conta justamente, às vezes, dessa carência que a gente tem nas determinadas instituições. Eu vejo dessa forma.
Tá? No primeiro momento é isso. Certo. Um pensamento. Deixa eu aproveitar e fazer um recorte aqui. Perfeito. Né? Que nós tínhamos experiências, obviamente, na parte governo, né? Sim. Quando eu, há 10 anos, vim para a parte corporativa, então a gente também enfrenta diversas dificuldades, né? Essa criação da academia tem uma longa história na empresa, ela foi criada, depois não vingou, e há algum tempo atrás, aí, por força até mesmo do conselho, a gente tem esse apoio de alguns dos conselheiros, né? Que são a favor dessa ideia, do próprio corpo de diretores, desenvolver mais academia. Mas por quê? Porque no ramo do negócio, o desenvolvedor, qual é a preocupação que ele tem? Primeiro, vender, óbvio. Claro. Né? Vender. Mas mesmo que se venda, nós, pelo menos a minha opinião, e é o que eu tenho colocado lá, não basta vender e dar o curso técnico e virar as costas e sair. Então a gente tem o viés da academia, ele vem para esta questão do conhecimento continuado. Porque Perfeito. chegar e encher a cabeça 5 dias, como eu já fiz, né? Na época que eu era mais da parte de treinamento. Ficar de segunda a sexta-feira ensinando cliques para o cliente, que ele não vai aprender, o ser humano não vai, é difícil. Eu ainda dizia para os alunos, vocês aqui, quem for mais analógico, pega o bloquinho que eu entreguei e vai fazendo os passos. Quem for mais digital vai dando print de tela, pega um PowerPoint e depois vocês vão ter todo o fio da meada. Que na verdade todo software, né, é quando ele entra em contato com o mundo real, porque lá na bancada é uma beleza, perguntar lá para os nossos amigos lá que são os desenvolvedores, é o melhor produto do mundo. E tá certo, né? Ele não pode, eu vou desenvolver uma coisa que é mais ou menos. Não, ele tem que estar. Só que a realidade tem um choque. E aí que entra a academia, porque ela fica com o pé, que é a tríplice hélice, né? 3, né? Um pé no mercado, um pé na academia e um pé no desenvolvimento, fazendo esse jogo difícil, né? E aí o que é importante esse seu testemunho aqui da questão da continuidade? Porque só o treinamento técnico e a entrega, ela não resolve a receita da empresa. Ela resolve a receita enquanto venda pontual, para bater meta. Perfeito. Né? Mas se realmente eu quero manter aquela receita decorrente da venda, aquela receita mensal em relação à atualização de releases, a manutenção do equipamento, tem um valor mensal. Aquela receita, às vezes, dependendo do ano, ela é tão importante quanto a própria nova venda. E aí que vem uma coisa que às vezes o empresário não enxerga, né? Que é a questão que para perpetuar essa minha receita recorrente, eu preciso que o pessoal dê valor àquilo que comprou. Pronto. E para dar valor àquilo que ele comprou, o homem é que tem que definir como que ele vai usar. E aí a gente estava até conversando aqui, e eu já vou passar a palavra para o nosso entrevistado, a questão da inteligência artificial, na verdade, o tecnocentrismo que existia, com a inteligência artificial, por incrível que pareça, ele volta para o antropocentrismo. É o homem que vai dizer como deve ser feitas as coisas. E na tecnologia, e principalmente na inteligência, né, não é diferente. O analista é que vai dizer como que ele vai usar e quais são os... Porque é ele que sabe o resultado que ele precisa, não é a empresa. O algoritmo alimentado por mais que a gente humano. mais que a gente tenha experiência no mercado, de levar para a empresa, às vezes isso também não é muito bem entendido, por eu não me fazer entender e por as pessoas também terem dificuldade. Mas é essa questão, e por isso é importante a sua participação desta questão do ensino, né? E nesse viés, qual foi a estrutura que nessa sua função agora de liderança, né? Liderança máxima, de assessoramento ao comando geral. Perfeito. E ao próprio secretário de segurança, né? Como que o senhor está vendo assim que o senhor já foi operacional, já teve as dificuldades chefiando agências e agora o senhor é o chefe, né? O que o senhor está fazendo para tentar resolver essa questão desse gap aí? Pronto. Na questão de formação, vou falar primeiro de formação e depois eu falo de uma questão mais estrutural. Questão de formação, o que nós vimos como solução? Não adianta eu tirar o homem, a mulher, o profissional de inteligência, 2, 3 meses ali da sua função,
dar uma formação completa, técnica, e aí eu estou falando só da formação técnica, por enquanto, dar uma formação técnica completa, e depois retornar esse homem se ele vai passar os mesmos 10 anos, às vezes, sem vir novamente para a sala de aula. A gente precisa de uma formação continuada. Isso não é só para inteligência, eu entendo isso, né? Sou pedagogo também, então eu entendo isso de uma forma muito natural. A gente precisa dar sequência no conhecimento, nessa apreensão do conhecimento, né? O que nós fizemos? A Polícia Militar hoje ela funciona da seguinte forma: são cursos curtos, né, com a duração relativamente de uma semana, 15 dias ou de um mês, como é o curso que está acontecendo inclusive agora, nesse momento, que é o curso de operações de inteligência, e que eles têm um objetivo de trazer aquele mesmo profissional 1, 2 vezes por ano, pelo menos, para a sala de aula. Isso para formação continuada. Fora as outras oportunidades que em outros cursos ele pode vir como colaborador e realizar ali como auxiliar, né, por assim dizer, ele entra ali como um assessor de alguma instrução e ele está reciclando o seu conhecimento. Então hoje, por exemplo, nós temos na Polícia Militar, falando especificamente da Polícia Militar, né, e aí eu quero deixar claro também que as minhas opiniões aqui, Sim. Elas são pessoais, tá? Referente ao que foi institucional, né, a gente coloca, a gente pontua nesse sentido. Até o canal é opinião segura. Não, né? Exato, e é sempre aquilo que a gente sempre deixa muito claro para aqueles que estão nos acompanhando que nós não falamos em nome das nossas instituições. O Coronel Humberto, embora esteja na reserva, eu também não falo em nome da nossa querida Brigada Militar e nem a gente em nome da Polícia Militar do Distrito Federal, mas falamos de experiência, como especialistas, né? A gente tem aqui à nossa frente um mestre em ciência política com a grande experiência no terreno, na área de inteligência, inclusive com diversos artigos publicados. E é isso que a gente aqui debate, né? Ciência policial. Ciência policial, que eu acho que, né, a gente precisa falar sobre isso de certa forma, né? A gente tem que trazer a inteligência para o debate. A inteligência durante muitos anos foi muito hermética, né? Muito fechada. E a máxima caixa preta, a máxima era você compartimentar. Compartimentar antigamente era o poder. Hoje, você produzir o conhecimento, mas que não compartilhava com ninguém. Aí você não dava... Você não dava conhecimento. E hoje o poder ele inverteu. Hoje o poder mais você compartilha, mais importante a sua agenda. Com as pessoas certas, né? Apenas... mas toda a segurança. Não resta dúvida. As relações de inteligência têm que ser com as pessoas certas, efetivamente, né? E aí eu falava da formação continuada, então nós pegamos esses cursos maiores e fragmentamos. Então, por exemplo, hoje nós temos um curso básico de inteligência de 15 dias. Então, a Polícia Militar ela tem um curso de contra-inteligência que envolve segurança orgânica, segurança ativa e segurança de assuntos internos de 15 dias. Mas a DEBALD ela tem um curso de segurança orgânica específico de 1 semana, tem um curso de análise de inteligência de 1 semana, um curso de apreciação, que é uma evolução ali da análise, por assim dizer, também com um viés mais prospectivo, também de curto prazo, de 1 semana. Então nós temos um curso de operações de inteligência de 1 mês, um curso de entrevista de 10 dias, né? Vamos ter agora o primeiro curso de operações psicológicas, né? Que das polícias militares vai ser o primeiro curso de operações psicológicas, o curso de gestão de agências. Então assim, são várias temáticas, na verdade são hoje 9 cursos técnicos, com um viés técnico e mais uma pós-graduação em inteligência e segurança pública que nós temos. Então você sai de um momento que você tinha um curso apenas, né, que era um curso de inteligência longo, e você fragmenta esse curso em diversos momentos, e aí tem uma outra característica que você vai pegar e vai experimentar, por assim dizer, né, aquele profissional de inteligência, que muitas vezes ele mesmo não se adapta, ele mesmo não quer continuar, e às vezes você fez um investimento muito grande numa pessoa que não vai continuar na atividade de inteligência. Então, essa fragmentação, ela dá essa condição de a gente poder ir tratando o profissional ao longo do tempo, ir treinando, ir incrementando o conhecimento e lucrando, por assim dizer, né, com isso. Por quê? Porque, de fato, ele traz um retorno para a instituição muito significativo, né, quando você tem essa oportunidade de fazer essa formação continuada. Dessa forma. E a gente sabe que hoje existe no Brasil aí. Inclusive, nós tivemos agora, na madrugada, um incidente com o Novo Cangaço e tal. A gente vê o crime organizado, a gente vê aí as facções criminais
todos os dias no noticiário nos dão conta, inclusive as sintonias, né? A gente está falando sobre as sintonias. E, obviamente, esse crime ele tem se organizado cada vez mais, né? Com tentáculos, inclusive, dentro do Estado. E aí eu faria, dentro desse cenário, eu faria uma pergunta para você, o que esperar da inteligência de segurança pública, sobretudo na relevância que ela tem assumido. A gente sabe que existe a inteligência de Estado, a inteligência estratégica, e hoje, embora ainda carente de muita produção acadêmica, debate de cursos, no sentido de valorizar essa inteligência de segurança pública, contextualizando-a frente a esse fenômeno, né, do crescente, da crescente organização, né, das facções criminosas, né? O que a gente pode esperar da inteligência de segurança pública? Pois é. É o que eu sempre falo. A inteligência, o escopo principal da inteligência é assessorar o processo decisório, seja em qual nível for, nível político, institucional, nível estratégico, o nível tático, o nível operacional, né? O nível estratégico direcionado ali para os desígnios institucionais, o nível tático, o nível de planejamento, que é o nível que vai olhar adiante, né? E o nível operacional é o que efetivamente vai conduzir as ações institucionais. Qual o maior problema que a gente vê hoje? Por assim dizer, a inteligência ainda hoje ela é vista com uma característica que ela tem uma pecha que ela tenha recebido do passado, de espionagem, de coisas desse tipo, porque trabalhou, né, de acordo com uma corrente ideológica, e não é bem assim. Hoje a inteligência e segurança pública ela é muito recente, se a gente for parar para pensar, a inteligência e segurança pública é no início dos anos 2000. Então a gente está falando de uma inteligência que tem hoje 24 anos, por assim dizer. Se é uma inteligência que tem 24 anos, só tem 3 anos que nós temos uma política nacional de inteligência e segurança pública, que ela é do dia 24 de agosto de 2021. Uma política e uma estratégia. O que eu quero dizer com isso? A política, ela direciona os objetivos institucionais, né? Os objetivos, onde eu quero alcançar, né, com a instituição ou mesmo com aquele segmento. No caso, segurança pública, o que eu quero alcançar com a segurança pública a nível de Brasil? Política. Estratégia é qual caminho eu vou seguir para alcançar esse objetivo, né? Quando eu falo, e ainda eu vou ter outras duas estruturas, que seria o plano de inteligência e segurança pública, que não foi cunhado até hoje, e uma doutrina de inteligência e segurança pública. Sendo que essa nossa doutrina, hoje a gente tem a Doutrina Nacional de Inteligência e Segurança Pública, a DENISP, ela carece de revisão, já porque ela está desatualizada desde o início do ano de 2016. Na verdade, ela foi cunhada em 2015, desde 2016. A gente está falando aí de quantos anos? 8 anos de atraso. Nesse meio tempo, a gente já teve uma política... A própria tecnologia... Não, em 8 anos, a gente não falava nem de usar inteligência artificial na segurança pública, né? Então, vamos observar isso. Se eu estou falando de uma inteligência que tem 24 anos, eu estou falando de uma inteligência que somente há 3 anos sabe qual o objetivo que ela quer alcançar, qual o caminho que ela vai seguir, quais são os atores, por meio do plano, que vão fazer, e que esse plano não está publicado, né? E qual é a linguagem comum, a doutrina que a gente tem, e que está desatualizada há 8 anos. Então, olha o grande desafio que a gente tem para a inteligência e segurança pública. Para além disso, a gente tem que entender que a inteligência ela é apenas uma das vertentes da tomada de decisão. Ela não toma decisão, ela não decide pelo decisor, ela é uma das vertentes. Em que pese, tem uma corrente doutrinária bem recente, inclusive de um livro lançado semana passada pela Biblioteca do Exército, chamado Análise de Inteligência, né, que é um livro do Clark, que é uma tradução, que é bem interessante, que ele fala de uma possibilidade da inteligência não decidir pelo decisor, mas direcionar o decisor para algumas tomadas de decisão, indicando caminhos. Isso é novo, ainda controverso, porém é algo que a gente tem que olhar com bastante carinho. Só fazer um recorte aqui rapidinho, claro. Né? Quando eu cheguei no corporativo, nós fazíamos, continuamos, né? Mas fazíamos, era uma novidade na empresa, né? O relatório de inteligência. E aí começou a incomodar um dos presidentes na época. Perfeito. E ele chama, coronel, o senhor só fala aqui, mas o que eu tenho que fazer aqui? Né? Digo, bom, isso aqui, a inteligência, ela assessora a sua... Não, mas então o senhor faz o seguinte, né? O senhor me dê 3, 4 alternativas de caminhos aqui para que eu possa avaliar junto com o conselho e a partir daí decidir. Então, assim, mas isso aí não... A inteligência não faz isso. Mas no corporativo, cada vez mais eles querem, inclusive, já chegou no ponto, tá aqui, me faz um plano para atingir isso. Aí vou lá, o plano, ok,
executa, né? Tipo assim, pô, faz o início, o meio e fim, ainda vai executar. Mas, por favor, é só um recorte aqui, perfeito. tá? E eu vou aproveitar o recorte que você fez, Humberto. Por quê? Em que pese a gente não tomar a decisão e ser, de certa forma, até temerário, quando a gente fala de segurança pública, direcionar uma decisão, e porque a gente tem que entender que o decisor de segurança pública, ele não vai ter só a inteligência para poder decidir. Ele vai ter que decidir de acordo com as condições econômicas do momento ou institucionais, com a repercussão da sua tomada de decisão social ou midiática. Ele tem que decidir de acordo com a conjuntura do momento. Questão política, inclusive. A questão política, de acordo com... Então ele vai receber vários inputs, vários insights para fazer a sua tomada de decisão. A inteligência, ela acaba assumindo um papel importante, por quê? Justamente pela assertiva que ela, né, de seus apontamentos ao longo do tempo. É que nem eu falo, e isso é uma mística. A inteligência não avisou, a inteligência não sabia. As pessoas pensam que a inteligência é sempre a primeira a tomar conhecimento. Isso é uma falácia. Sim. A inteligência nem sempre ela vai ser a primeira a saber. Mas uma vez sabendo, ela vai ser quem tem as melhores condições de pegar aqueles dados, analisar, contextualizar e entregar um produto mais exato para a tomada de decisão. É diferente de uma ligação de WhatsApp, é diferente das redes sociais. É muito comum, né? Porque, na verdade, hoje, rede social... Informação solta, né? Dado solto, exato. Sim. Você não tem ali uma confiabilidade daquele dado, se você não souber a fonte daquele dado. E muitas formas de produzir um conhecimento que vá trazer uma alternativa eficaz, além da fonte, eu preciso fazer o cruzamento com outras informações. Então, assim, ó, pegando assim, na época que era presídio, né? Era diretor lá. Quem é que mais sabia sobre presídio? Era o carcereiro, que estava na boca da galeria. Eu vou aproveitar essa fala. Ele sabia, mas ele não é agente de inteligência, né? Então, ele é uma fonte crua. Né? O que eu precisava? É eu ter artimanha, ter expertise em aproveitar a informação dele e cruzar com outras informações que vinha da sala de revista, de uma visita, de uma psicóloga, de um próprio advogado, para montar a conjuntura. Olha, vai virar a cadeia no domingo ou não vai virar? Né? Que era essa nossa expectativa, ou seja, manter a segurança do estabelecimento. Não, por favor. E dentro daquela cadeia que eu até aprendi que tem um ciclo a mais, que é dado, né? Informação, conhecimento e depois que o senhor nos ensinou, aí tem inteligência. Inteligência, né? É a última, ou seja, aquela informação, para ser uma informação de inteligência, pelo menos aprendi na Fundação Getúlio Vargas, que é outra pegada, né? É assim, ó, ela tem que ter relevância para a administração da empresa. Senão, o senhor produziu esse conhecimento, beleza, mas isso aqui, cara, eu não vou usar. Então, não é. Dado super é só fofoca. Só vou usar, só vai ser inteligente. Realmente, essa informação sobre o meu concorrente, uma ação em determinada região, vai provocar a queda, por exemplo, ficticiamente aqui, né? Vai provocar a queda de um produto ou vai me gerar algum problema dentro do meu planejamento? Sim. Aí ela passa a ser uma informação de inteligência. E no presídio era a mesma coisa, era o dia a dia, né? Quem tinha a informação era o carcereiro, mas a inteligência é a gestão que faz. Não, né? Isso aí é perfeito. Vou só aproveitar esse gancho para ir retornar aqui falando sobre a tomada de decisão. Hoje a gente está implantando, a gente tem hoje nas polícias militares do Brasil, a gente, vinculado ao Conselho Nacional de Comandantes Gerais, nós temos a Câmara Técnica de Inteligência. Isso. Que teve uma recente agora de Marcelo. Sim, congrega, na verdade, os 26 estados e o Distrito Federal. Então, os chefes das inteligências das PMs, todos eles são membros, né? Hoje o presidente é o Coronel Tibério, da Polícia Militar da Paraíba, eu estou como vice-presidente da Câmara Técnica. E qual é uma discussão que a gente tem? Como otimizar a inteligência policial militar dentro desse contexto de inteligência e segurança pública para que a gente possa fazer frente às nossas principais ameaças. E uma das soluções que a gente tem visto é um conceito oriundo do Exército Brasileiro, que é o conceito de sensores de inteligência. Sim. Quem são os sensores de inteligência no Exército Brasileiro? São aqueles militares que numa patrulha, uma patrulha avançada, ele vai a um determinado terreno,
observa o que tem que observar na cidade, enfim, coisa e tal, e traz os dados. Ele não é de inteligência, efetivamente. Ele vai em busca desses dados. Ou acaba que naquela missão ele observa dados que são úteis para a inteligência. Hoje, nas polícias, o que é que nós discutimos? Quem é que tem o pleno conhecimento do terreno? Quem é que tem o pleno conhecimento ali da comunidade, das ruas, do patrulhamento, daquela simbiose, né, que existe social, o ecossistema social? É o policial militar que está efetivamente na rua, que está operando na rua. Não é o agente de inteligência exclusivamente, ele também pode ter isso, o agente operacional de inteligência está ali na rua. Mas esse policial militar fardado, ele sabe, é aquele policial que ele chega na rua e fala assim, opa, tem alguma coisa errada hoje aqui na rua. Epa, aquele camarada que é novo aqui, é aquele cara que aborda, ele tem o acesso, ele tem o dado, né? Ele tem os informantes voluntários, é ele que vai numa abordagem fazer uma entrevista operacional ali naquele momento. Então esse policial, ele é tido pra gente como um sensor de inteligência. E essa é hoje um dos nossos investimentos, em fazer uma capacitação sobre sensores de inteligência. Inclusive, a gente está publicando um artigo agora, num livro também, voltado para a temática de inteligência e segurança pública, junto com o capitão Marçal, falando sobre sensores de inteligência policial, né? Por conta disso, ele vai nos trazer esse dado vai, vindo para a inteligência, ele vai ser trabalhado, vai ser produzindo conhecimento e que vai retornar para esse homem na rua. Porque muitas vezes ele tem um dado ali, mas ele não sabe que aquele dado, juntando com outro dado, com outro, dá a ele um conhecimento de um espectro maior sobre a sua atividade operacional. Perfeito. Então essa é uma das coisas que a gente tem trabalhado dentro da Câmara Técnica, né? É uma forma que a gente vê de poder fazer essa aproximação, né, do nosso segmento operacional com o nosso segmento de inteligência, né? E lembrando sempre, né, que eu falo sempre para os nossos policiais que estão na inteligência, nós não somos da inteligência, nós somos policiais militares. Nós estamos convenientemente, né, com a conveniência administrativa na inteligência. Estamos sem farda em razão da farda. Sim. Esse é o nosso objetivo, né? Mas bem, feito essa observação, aproveitando o gancho do sensor de inteligência que você falou do pátio, né, ali do policial do pátio às vezes está observando, né, o policial ali da tanca que está observando e que traz para a inteligência, a gente também tem esse viés. E é bem interessante, porque é uma via de mão dupla, né? É trazido para a gente trabalha e devolve. Né? Isso é bem, e aí, dentro desse contexto, e aí dando uma puxadinha pro meu assado, né? Dentro desta questão metodológica, tá? A metodologia aí de produção do conhecimento, né? Falando uma parte mais acadêmica, de eu ter a fonte, né? Eu ter a análise, a produção do conhecimento e a produção da inteligência. Dentro dessa esteira de produção, né? Como que o senhor vê, ou de que maneira a tecnologia pode auxiliar, né, nesta produção do conhecimento? Porque veja bem, eu tinha o carcereiro. Na minha época, né, anos 90, não tinha internet, não tinha nada, era um livro. Então o carcereiro registrava ali, lá, ou comentava, quando ele achava que era importante, né? Porque a verdadeira informação a gente teria, né, tinha acesso, quando passava a conversar com ele. E aí retirava aquilo que é importante. Porque o livro era uma questão, digamos assim, eram uns arquivos já, tipo, se eu for levar para a questão tecnológica, já é uma informação estruturada. Eu já tenho campos, nome, dia, hora, data. E aí depois eu tinha um campo que era não estruturada. Que aqui vem a dificuldade, que está sendo prometida a ser resolvida pela inteligência artificial. Isso. Nesse campo da inteligência que não é estruturado, é um texto, né? Eu tirar ali os insumos que de fato vão fazer a diferença para minha análise e meu processo decisório. Como é que o senhor vê a inteligência chegando desde a captação até chegar numa parte de produção do conhecimento estratégico? Vamos lá. É uma pergunta que eu sei que mas eu tenho, fique à vontade. A gente tem várias possibilidades de respostas, né? Que uma vai puxando a outra. Mas hoje eu vejo o homem como o elemento central dessa tecnologia. A gente está falando isso, né? Ontem ainda. Que bom. Comentamos o homem, ele não tem como não ser o elemento central. E às vezes as pessoas falam assim, a inteligência artificial vai se sobrepor ao homem, coisa e tal.
eu vejo que o homem ele vai continuar sendo o elemento central, logicamente maximizando as suas ações por meio de inteligência artificial, por meio de tecnologia. Agora, sejamos bem honestos, hoje não existe vida sem tecnologia. Não existe falar de qualquer segmento institucional, qualquer segmento de governo, de Estado, sem tecnologia. Antigamente, você ia para a rua, você tinha que efetivamente levar uma série de equipamentos para a rua, por exemplo, para trabalhar. Então você tinha que levar uma máquina fotográfica dentro de uma pochete, você tinha que levar um gravador, você tinha isso para uma ação operacional de inteligência. Hoje em dia você usa o celular. Exato. E aí, óbvio, né, você vai utilizar outro tipo de tecnologia. Eu digo assim, o que é a tecnologia, na minha visão, e numa visão científica, por assim dizer? A tecnologia, ela é a extensão de todas as capacidades humanas. Né? Se a gente for observar bem, um microfone desse é uma tecnologia porque ele amplia a nossa capacidade de levar a nossa voz. Uma escada é uma tecnologia porque ela amplia a nossa altura. Né? Um braço mecânico é uma tecnologia porque ele amplia o nosso alcance. Um carro é uma tecnologia porque ele amplia, além do nosso alcance, a nossa velocidade. Então tudo isso é tecnologia. Mas quando a gente fala de uma tecnologia voltada especificamente para essa área mais específica, mais cibernética, mais voltada para um mundo mais virtual, a gente não tem como viver sem ele. A gente não faz inteligência hoje sem tecnologia. Né? Não existe isso. E qual é o nosso maior dilema? Investimento em tecnologia. Por quê? Porque o Estado, isso é algo assim que a gente nos incomoda, mas a gente entende. O Estado ele tem as suas dificuldades, obviamente, de aquisição de tecnologia. E a inteligência, nesse sentido, ela nunca foi uma prioridade no Brasil. Nunca foi. Ela é hoje uma prioridade por um segmento mais particular, mas a nível de Estado ainda não é uma prioridade. E aí, mas as cobranças vêm de forma prioritária. A inteligência falhou, a inteligência não avisou, cadê a inteligência? Como se a inteligência fosse um ente com uma bola de cristal, um oráculo, né? Lá um templo de Delfos ali, onde você pudesse, né, consultar ali enfim, o oráculo e ter essa resposta. E não é. A tecnologia ela é uma grande aliada. Só que a gente, lógico, temos as dificuldades de aquisição, não temos uma celeridade nessa aquisição quando ela existe, e a gente tem que lembrar que o crime organizado não faz licitação. Sim. O crime não faz licitação. O crime ele paga, ele compra, ele copta. Não tem tribunal de contas, não tem auditagem. O crime ele não tem qualquer barreira dentro dos seus objetivos, e as instituições sim. Então o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar de forma proativa, a gente tem que pensar para o futuro. Eu quero uma tecnologia, eu quero hoje uma segurança pública que seja só paliativa ou eu quero uma segurança pública efetiva? Se eu quero uma segurança pública efetiva, eu tenho que investir nessa segurança pública. E entendendo a segurança pública como um problema bastante complexo, que é aquilo que a gente chama de wicked problems, né? São problemas, uma tradução um pouco mais literal, seria uma espécie de problemas perversos, mas na verdade são problemas complexos. E que a gente não tem uma solução específica, mas que a gente encontra, por exemplo, na tecnologia, hoje, soluções assim, muito a contento e muito convergentes com aquilo que a gente espera da inteligência. Então, assim, não adianta. Vou fazer um relatório no papel. Gente, pelo amor de Deus, isso aí só em campo se o celular falhar, se não tiver sinal, coisa e tal, isso não existe. A tecnologia ela tem que entrar como essa aliada. Até porque uma característica da tomada de decisão hoje é a celeridade. A gente não tem tempo para poder tomar a decisão como a gente tomava antigamente, que você fazia um relatório, colocava no envelope, levava na mão do decisor. Hoje, o decisor ele não tem tempo para ler 2 páginas de relatório. Hoje, o negócio dele é visual. Então, a gente usa tecnologia, hoje são painéis de BI que a gente utiliza, hoje a gente tem que ter esse suporte da tecnologia para poder fazer com que o decisor ele consiga tomar sua decisão de forma mais efetiva. E fazendo um recorte bem rapidinho, não, tá? Claro. O meu CEO, né? Okay. As pessoas que a gente já disseram assim algumas vezes, coronel, depois do segundo parágrafo, esquece. Eu só vou ler no seu e-mail aquela história lá e o pessoal ainda brinca com o meu carai, para de contar. Você tem que ter uma capacidade de sintetização e colocar no máximo em 2 parágrafos aquilo que de fato vai auxiliar ele. Não conta a história, não é nesse momento coeso, o cenário. Ele está indo para uma reunião decisória de conselho e ele precisa dessa informação.
Cara, pelo WhatsApp, tu manda isso. Se for alguma coisa mais estratégica, pelo próprio software institucional, que tem muito mais segurança, sim, claro. Remeta isso. Claro, né? Mas não faça aqueles trechos lá que eu não vou ter tempo de ler. Desculpa. Não, mas é isso. Não vai fazer uma introdução, uma contextualização para depois falar. Isso, exato. Não se tem tempo para isso. A gente tem um tipo de conhecimento, que é um conhecimento prospectivo, né, de característica prospectiva, que é a estimativa. Né? Hoje a nova doutrina da Agência Brasileira de Inteligência trata como, né, conhecimento prospectivo. Né? E aí o que acontece? A prospectiva ela tem a tendência de ampliar o conhecimento para o futuro. Então ela te traz conhecimentos do futuro para que você possa tomar decisões hoje. O nosso decisor ele precisa tomar decisões hoje com uma série de conhecimentos, sejam prospectivos, sejam correntes, né? Como a gente falou aí, ele não tem tempo, ele tem que tomar ali, mande um alerta, ou inteligência de alerta ali, acompanhe um conhecimento, né? Ou seja, faça uma inteligência corrente e já informe de imediato. E de fato o decisor não tem tempo. Eu uso dizer, né, quando eu vou, aí eu trazendo, né, um aspecto, vou despachar com a nossa comandante geral, com a Ana Paula, eu despacho em 5 minutos. Por quê? Porque eu chego, só passo o que eu preciso, olha isso, se ela quiser aprofundar algum dado, ou algum conhecimento, ela me pergunta, e aí eu vou aprofundar. Eu falo, ó, nós temos isso. O despacho não vai mais do que 10 minutos. E aí, às vezes o pessoal fala, pô, mas você despacha muito rápido. Não, mas se fosse para bater papo, né, não ia ser aqui no ambiente de serviço. Chamaria, né, tomar um vinho em casa, uma coisa assim. Então, não, é diferente. E isso, a tecnologia, ela entra como uma grande aliada nossa. Você poder não ter que despachar presencialmente, mas poder despachar com o seu decisor por meio de uma forma tecnológica e segura, porque hoje esse é o nosso maior desafio, a segurança daquilo que a gente transmite, é revolucionário. Né? Então a gente precisa de ampliar os olhos para a tecnologia. Eu falo sempre, tanto para as pessoas que trabalham comigo, para vários amigos, não adianta a gente imaginar fazer inteligência à moda antiga. A gente não tem tempo mais de pegar as notícias de jornal, recortar, botar tudo num tabuleiro aqui e juntando as frações significativas para poder produzir um conhecimento. Tem tecnologia que cruza essas informações. Exato. Tem algoritmo para isso. Exato. A gente tem que se valer da tecnologia. A tecnologia, a gente não pode ver a tecnologia como uma inimiga. Ela é um desafio que tem que ser encarado e que tem sim que ser incorporado na nossa vida institucional, como foi incorporado na nossa vida pessoal. Eu não consigo mais lembrar de todos. Hoje eu falo a velocidade do dado, a velocidade da comunicação, o mundo ele é interconectado. E a gente fala muito do mundo VUCA, né? Que é justamente essa instabilidade, né, que a gente tem, né, essa volatilidade, essa velocidade de mudança. Sociedade líquida, né? Sim. Mas quando nesse contexto também de sociedade líquida, de assim, um estado sem fronteiras, não tem mais fronteiras. Inteligência artificial. Perfeito. Quais são hoje as verdadeiras ameaças da segurança pública e da inteligência de segurança pública? Boa pergunta. A gente detectar efetivamente essas ameaças, identificar efetivamente essas ameaças. Porque hoje, se você pegar as políticas mais recentes, também as estratégias, ela elenca várias ameaças. Mas uma ameaça que eu vejo de forma bastante linear é hoje, a gente falando de Brasil, crime organizado. O crime organizado, ele é uma das principais ameaças. Ele é uma realidade em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. De uma forma mais ou menos explícita, ele é uma realidade. Tá? E aí a gente comete um pecado muito grande quando a gente raciocina com o crime organizado, só aquele da favela, das comunidades, né, que está restrito a determinados territórios. Não existe mais isso. Lógico, existe toda o que a gente chama de geopolítica, né, do poder, geopolítica do crime, onde você vai sim ter relações de território, você vai ter relações de poder, você vai ter relações de mando, né, de domínio. Só que o crime organizado, ele é de fato organizado, ele não recebe esse nome à toa. Né? E aí eu falo, não faz licitação, ele tem um modus operandi muito mais ágil que o Estado, e ele não é só esse crime de tráfico de drogas, por assim dizer.
Ele está em diversos estamentos sociais e está em diversas modalidades, né? Hoje a gente já fala do crime dentro do meio cibernético, né? O cyberterritório do crime, né? O ciberterritório do crime. O crime também está ali, onde às vezes é bem mais lucrativo. Logicamente que ele não vai deixar de ter uma presença específica, né, física, armada, para demonstrar poderio, mas ele está em todos os locais. Então, essa é uma das nossas grandes ameaças hoje, tá? Poder encarar esses desafios do Estado, esses desafios que são voltados para a segurança pública de uma forma mais proativa, né? Essas principais ameaças que a gente fala voltado hoje para o crime organizado, mas também a gente tem outras tantas ameaças, né? A espionagem, ela é uma grande ameaça. A espionagem industrial, a espionagem institucional, ela é uma grande ameaça. Quem não quer conhecer as capacidades e as potencialidades de outra instituição, né? E aí, qual é o nosso maior recurso? É a tecnologia, né? São os recursos tecnológicos, são os programas desenvolvidos, né? Isso é uma grande barreira que a gente tem para esse tipo de ameaça. Então, para além da espionagem, a sabotagem institucional, né, que é você diminuir ali a capacidade da instituição, manter ali o seu propósito. E às vezes a gente pensa que um ataque cibernético, um ataque, né, de um ransomware, uma coisa assim, tudo isso são ameaças hoje muito presentes e que são de fato muito, tem que ser considerado de uma forma muito incisiva, institucionalmente falando. Porque imagine você pega um site do governo e tira ele do ar 1 dia, 2 dias. Hoje, por exemplo, os tribunais, eles não operam mais fisicamente. É tudo, né, de forma virtual. E você tira... o que é pior, acessa dados, né? Não, eu estou falando de você diminuir, no primeiro momento, só a capacidade. O acesso ao dado, legal. Isso aí já é muito mais por assim dizer, danoso. E isso a gente tem todos os dias. O ataque hacker, por assim dizer, vamos falar de uma forma bem genérica, é tentado todo dia. E todo dia, às vezes, você tem a capacidade de fazer frente a ele. Um dia que você falhar, um único dia que você falhar, você já compromete totalmente ali a estabilidade institucional. Ao mesmo tempo que pode ser um adolescente no quarto tentando testar o sistema, pode ser o próprio crime organizado. E por que não? Eu acho que assim, são várias ameaças que a gente tem que considerar. E aí que está. Como a segurança pública ela faz frente a uma ameaça que muitas vezes não é física, notória ali. Fazer uma boa gestão de risco. Ela vai ter que trabalhar, sim, com análise de risco, a trabalhar com essa ameaça e se valer da tecnologia. Para combater uma pessoa armada, arma. Não tem jeito. Sim. Então, se é para combater o conhecimento que vem de uma outra forma, né, ou uma ameaça que vem de uma outra forma, a gente tem que usar das mesmas armas. Se o crime está se valendo da tecnologia, a gente tem que se armar com a tecnologia. Aliás, a gente tem que se armar até antes do crime, porque a gente tem que ser proativo. E eu acho que hoje um dos grandes desafios da inteligência também é pensar prospectivamente. A gente tem um costume muito grande de relatar, criar trajetória. Então, eu observo mais reativo, né? Muito mais reativo. Porque futuro, a segurança pública, ela foi criada dentro de um espectro, se a gente for dentro da ciência política, se a gente for pegar ela é criada para ter uma reatividade no primeiro momento, depois uma proatividade de proteção no segundo momento. Então, a primeira é para fazer frente às ameaças, depois é para que as ameaças não se achegassem. Por assim dizer. Mas o que eu quero dizer, a gente passa a vida toda fazendo informes sobre o que passou, informação, né, informação passada e presente. E a inteligência hoje, ela tem que olhar para o futuro. Seja uma apreciação, seja uma estimativa. Porque a pessoa às vezes fala assim, por que eu vou olhar para o futuro se eu tenho que tomar decisões agora? É justamente isso. Porque o futuro ele é incerto. Eu tenho que trazer várias possibilidades de futuro e tendenciar o meu presente para qual futuro eu desejo. A inteligência trazendo isso, podendo trazer esses cenários prospectivos para o decisor, ela pode dizer justamente aqui que a gente fala, nós temos essa e essa possibilidade. Institucionalmente, eu tendenciar hoje as minhas decisões para a possibilidade A, B, C ou D. Então, se antes a gente fala assim, o presente prepara o futuro, eu falo que a visão do futuro também prepara o presente. Sim. Eu acho que essa é um dos grandes desafios da inteligência, é poder trabalhar inteligência e cenários prospectivos juntos. E aí, dentro da sua própria ideia, dessa sua fala,
o que a gente se depara na prática, né? Às vezes, claro, eu vou entrar numa questão técnica aqui rapidinho, mas já sai, tá? Não, às vezes tu vai lá e instala um sistema no cliente e aí você verifica com a equipe de instalação e aí chega lá com tal. Quais as portas desse IP que eu vou ter que abrir para que esse sistema funcione dentro da tua rede. Eu tenho que abrir a porta 4722 e tal. E aí você tem que saber, por essa porta aberta, quais são as vulnerabilidades que eu estou abrindo. Isso. Porque hoje também eu resolvo um problema. Aliás, há quem diga que a tecnologia vem para resolver os problemas que eu não tinha. Não é isso? A tecnologia vem para resolver os problemas que eu não tinha. Aí eu abro uma porta, mas eu abro também uma vulnerabilidade. Sim, sem dúvida. Então, cada vez mais, que no meu tempo, posso falar pelo meu tempo, eram bem separados, a contra-inteligência e a inteligência, elas andavam, mas andavam meio separadas. Hoje eu tenho que pensar na inteligência, no que eu vou produzir e como eu vou proteger, até porque a LGPD está aí, tem toda essa questão, né? Então, cada vez mais a proteção do conhecimento, gestão de risco severo, ela caminha em conjunto com a inteligência. Na verdade, eu ainda digo, Humberto, que inteligência e contra-inteligência, elas só são ensinadas dessa forma para que seja compreendido de forma didática. Sim. Porque quem produz tem que proteger. Exato. E quem protege, identificando uma vulnerabilidade, também tem que produzir um conhecimento acerca daquela. Né? Na verdade, acaba sendo, Luciano, simultâneo mesmo. E se vocês repararem, no dia a dia, a gente trabalha na questão corporativa, os senhores mais na questão de governo, né? A proteção do conhecimento, ela mexe com aquela coisa do ser humano, que é deixar de fazer de uma forma que ele está acostumado e fazer de uma outra forma. Eu sei que é mais seguro, né? Mas eu vou usar o WhatsApp, porque o WhatsApp eu converso com o mundo. Beleza, mas o aplicativo corporativo, que é para ser utilizado para questões corporativas, ele é mais seguro. É mais seguro. Né? Ele é mais controlável, né? Então, assuntos corporativos, use o aplicativo corporativo. Mas isso separe. Mas aí o que é? O comodismo. É a cultura, né? Te passei para o WhatsApp aí para não estar passando pelo coisa assim. Mas você abre uma vulnerabilidade para a sua própria empresa e veja, eu estou passando informação de inteligência, mas eu estou descuidando do viés da proteção do conhecimento. Né? Hoje é um grande paradigma, e aí é algo que eu sempre falo, a gente tem que escolher entre a segurança e a praticidade. É mais prático, mas é seguro? E aí eu tenho que avaliar qual é o dano que isso vai me causar. Sim. Isso hoje, a tecnologia ela vem como um grande recurso. E hoje um dos grandes desafios da inteligência, para além disso, é conscientizar o decisor de que ele precisa dessa segurança. Né? Hoje você, além de, lógico, assessorar a tomar decisão, é você também treinar, por assim dizer, mostrar como que essa decisão deve ser tomada de forma mais segura e que não vai, inclusive, comprometer a própria imagem institucional ou, né, enfim, os objetivos institucionais de acordo com uma outra conduta. Nessa vida mais corporativa, né? Claro que vi alguns acontecimentos também na vida profissional com um menor número, porque naquela época não tinha tanta tecnologia, mas hoje eu vejo alguns erros, né? Pessoas mandando contratos estratégicos de empresa pelo WhatsApp. Ou já vi erros assim, o cara mandou no grupo, né? O contrato ali, sabendo que naquele grupo tem mais de 100 pessoas, né? Com várias. E aí depois ele vai lá e apaga, aí o cara bota assim: Jesus viu que você apagou. Aquela lá, né? A perícia vai recuperar esse arquivo, aquelas carinhas. O celebrante, ou o guardião vai recuperar. Assim, ó. Então, assim, se eu me acostumar a tratar e ter uma disciplina. Porque às vezes, por isso que a nossa instituição, né, tem hierarquia e disciplina. Não é o fim, né? A gente já foi da corregedoria, então não é o fim da corregedoria a hierarquia e disciplina. Mas a hierarquia e disciplina, ela é um meio. E isso, não pensem que no corporativo é diferente. Existe sim uma hierarquia
que a gente pensava, não, hierarquia era só no quartel. Rígida, né? Muito mais rígida, né? E existe toda uma metodologia. É o seguinte, não cumpriu é rua, não né? cumpriu, não tem processo não tem justiça. Sim, não é conselho de justificação, não é sindicância, inquérito que tu vai... Não, aquilo ali bastou, na segunda, tchau para você. E é o mercado. Ele não admite erros, assim, né? Tu pode ter tá, tudo bem. Mas dependendo até do erro que tu cometeu, é na primeira. Eu já vi vários colegas, né? Saírem na primeira. E por quê? Porque não se acostumou, nesse caso que eu tô falando, a usar as regras mais seguras. Porque o cômodo, é pelo WhatsApp, é pelo e-mail, Gmail da vida, é uma coisa... né, fora da base, fora da rede, que eu não devo tratar fora da rede da própria empresa, né, dentro ali da VPN. Às vezes o cara não quer subir a VPN, porque, aí a mais da VPN, o computador vai ficar mais demorado. Na verdade, não, mas são aqueles contos urbanos. Eu tenho muito medo das facilidades. Quanto mais ícone na minha página aqui, mais devagar ele vai ter que carregar. Mas isso aí não vai implicar em processamento, né? Assim, né? Às vezes o processamento de tu espetar lá num PowerPoint lá, ele consome muito mais, ou na TV, do que simples uma questão ali de VPN. Sim. Então também falta esclarecimento que os professores na academia, né? Fala do letramento digital, que é uma palavra, né? Falta o letramento, que é aquele coisa que não é específico sobre o e-mail, como usar. Mas quais são os métodos, o que está por trás dali das melhores práticas, não só com e-mail, mas com a minha vida digital, né? Então, essa é uma questão Coronel, olha bacana. Que pena. Já olhei ali o cronômetro, já passamos de 1 hora. Então... A gente vai ter que trazer aqui o Coronel Walter Xavier novamente. Mas esse canal é para isso, né? Porque é uma... Mas, comandante, uma honra ter o senhor aqui. Espero que o senhor possa estar aqui presente para que a gente possa dar continuidade, né? Uma verdadeira aula que nós tivemos aqui, num bate-papo agradável entre amigos, né? Com certeza, isso é importante. Muito obrigado, comandante. Eu que agradeço. Eu agradeço a iniciativa aí de igual forma, né? Mas o que eu acho que ficou bem claro aqui, tirando os ensinamentos, né? Tudo é bom. Todo momento da vida a gente tem que dar uma parada. Isso aqui foi legal, podia ser feito assim, mas não é o caso. Mas assim, o que foi bacana aqui? Primeiro, o canal mais a dígito e mais a presença do Coronel Walter Xavier, de compartilhar o conhecimento, principalmente o dele, né? E com esse bate-papo aqui, com essa retórica digital, essa retórica acadêmica, a gente levar para vocês, né, alguma informação a mais que pode ajudar na carreira, nas escolhas da carreira. Sim. Falava com alguns alunos, coronel, vale a pena ir para a inteligência? Eu digo, olha, é como a operações especiais, eu tive as duas na minha vida, né? É uma coisa muito do teu eu, porque tu vai ter algumas coisas boas e vai ter algumas coisas ruins. Se você quer, ou se você imagina voltar todo dia para casa, fardado, que era o meu sonho, né? De cadete, encontrar a mulher na porta, o filho vir te abraçar todos os dias e sair todos os dias, não venha para essa área. Porque o que não tem aqui é rotina, né? Exato. Não entre para essa área. Então, assim, antes de querer se aprofundar, e outra, tem que ter muita dedicação. Nós tivemos duas pessoas aqui que tiveram que estudar, se dedicar, ou seja, sai um pouco da bolha, daquele dia a dia. Por quê? Porque o ambiente é necessário fazer isso, né? Não é assim, vou fazer o curso de perícia, mas para quê, garai? Eu digo, não é porque eu quero, é porque daqui a 5 anos, essa questão dos dados não vai ser mais a interceptação telefônica. Eu tenho que daqui a 5 anos, foi isso que eu pensei, lá em 2012, quando eu vim, daqui a 5 anos eu tenho que ter preparado para dar uma consultoria para a empresa com muito mais autoridade, né? Com muito mais, digamos assim, conhecimento. E aí vamos fazer a perícia, e aí a gente escolhe sempre o melhor, né? Que foi a Polícia Federal, a própria Fundação Getúlio Vargas, enfim, né? O próprio IPOD, que são aquelas escolas referências. E aí eu não fui encontrar isso na instituição. Eu fui encontrar isso numa escola privada, com pessoas
que já tinham uma vasta experiência, como é a perícia da Polícia Federal e algumas dos estaduais, que aí sim trouxe um ensinamento de alto nível, né? E aí passou a contribuir. Então, agradeço, senhor. Imagina. Foi um prazer lhe ver novamente aqui, né? Estamos à disposição. E a mensagem importante que o senhor falou, aqui que eu vejo, é essa experiência, as dificuldades, né? Que a gente não vem aqui só para falar de felicidade. Não, claro que não. Mas contribuir para vocês, para a empresa, para todo mundo que nos assiste, nessa questão aí da academia, da inteligência e do conhecimento. E eu agradeço também, rapidamente, fazendo um agradecimento aqui ao Luciano, né, ao Humberto, né, e a Dígito também, a Academia Dígito, que nos convidou. Só falando, a gente tem que sair da zona de conforto se a gente quiser crescer. Ninguém cresce achando que as suas práticas internas, as práticas dentro de casa, são as melhores, né? E eu gosto muito da ideia de poder lançar o desafio, né? Eu terminei agora, eu ao invés de partir para um doutorado, eu fiz um outro mestrado em governança, tecnologia e inovação, justamente para poder verificar as possibilidades de utilização disso dentro da inteligência, inclusive. Então, assim, de forma rápida. Também fiz um curso de design de cenários, estou fazendo agora um curso de BI. Isso aí. Então, assim, são coisas para eu entender de que forma que eu posso fazer com que a entrega da inteligência ela seja a melhor possível e de acordo com as necessidades do decisor e com a relevância do momento. Então, assim, é isso que eu acho importante quando a gente busca a tecnologia, quando a gente busca o conhecimento, quando a gente busca levar as nossas experiências, é também fazer com que as pessoas elas possam, né, por assim dizer, seguir talvez esse exemplo, né, ou melhorar. Porque se a gente acha que chegou já no ápice de conhecimento, a gente tem que voltar para a base da escada. Sim. Entendeu? Porque a gente vai ser tomado pela soberba, a gente vai ser tomado pelo ego, e não é isso que a inteligência prega. A inteligência, você não vai ter reconhecimento, muitas vezes, você vai ter que ter uma resiliência, aprender com as dificuldades, mas é muito prazeroso quando você faz uma entrega e volta para casa com a sensação de dever cumprido, de que aquele seu assessoramento, ele pôde otimizar uma decisão, e essa decisão foi a melhor institucionalmente falando. Eu agradeço, deixo aqui uma palavra, né, que eu sempre falo, ou você tem uma estratégia própria, ou você é parte da estratégia de alguém. Acho que esse é o objetivo. Perfeito. Obrigado. Gente. Perfeito. E hoje tivemos aqui a honra de receber o nosso amigo, né? Eu e o Coronel Humberto, receber o nosso amigo Coronel Ward Charbel. E esse foi mais um episódio do podcast de Opinião Segura, uma iniciativa do canal Última Raço, e que hoje teve o apoio exclusivo da nossa querida Distro Academia. Até o próximo Opinião Segura. Forte abraço a todos.